vez mais a gente percebe que as aves estão desaparecendo das nossas cidades, né? Seja pela construção dos edifícios ou também pelo desmatamento, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Cláudia, que é bióloga aqui do zoológico, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que a gente pode fazer para reverter essa situação. Cláudia, conta um pouquinho então pra gente como é que a gente faz para mudar essa situação, pra gente volte a ouvir o canto dos pássaros. Bom, Bruno, uma coisa bem importante que as pessoas podem fazer é uma medida bem simples, tá? É oferecer abrigo e alimento para esses animais. Então, uma dessas formas é plantando mais árvores, principalmente árvores frutíferas. Agora a gente está entrando na primavera, apesar que o clima não está muito propício para a primavera, mas a estação está aí e as aves começam então a formar os ninhos, formar as duplas e vão começar a reproduzir. Então, é importante para que eles tenham o alimento sempre disponível. E as árvores frutíferas, além de enfeitar e fornecer frutas para a gente também, eles são uma fonte bem importante para as aves. Dessas árvores frutíferas que tu falaste, quais que são as mais propícias assim para os pássaros, para chamarem os pássaros? Olha, tem algumas espécies, principalmente as nativas, elas são bem interessantes porque normalmente são árvores de porte pequeno, que não vão atrapalhar num jardim ou não vão causar nenhum problema em calçadas do que árvores de grande porte. Então a gente tem o araçá, a goiaba do mato e tem outras árvores também como a própria laranjeira, o abacateiro, o figo. Tá? Todas essas aí, elas fornecem alimento para as aves. Inclusive, não só aves pequenas, como o sabiá, como canário, a gente tem os sanhaços, saíras também, que são outras aves que comem bastante fruta, mas até aves maiores, como por exemplo o tucano de bico verde, ele gosta muito de caqui, de abacate, então as pessoas que têm possibilidade de plantar árvores de porte maior, também podem atrair esses animais um pouquinho maiores também. Quem optar por não plantar essas árvores tem uma forma de oferecer essas frutas também? Qual a forma ideal para chamar os pássaros? Olha, também o pessoal pode fazer o que a gente faz aqui no zoo, que é colocar uma bandeja ou mesmo um espaço de madeira e colocar frutas, mamão, banana, normalmente eles aceitam bastante, laranja, maçã, e as aves acostumam a chegar próximo desses locais e se ninguém perturbar, elas acabam se alimentando ali. Aqui no zoo a gente percebe também que elas se alimentam e depois trazem os filhotes e ensinam que ali é uma fonte segura de alimento. E também tem as casinhas ninho, que as pessoas podem colocar em árvores um pouco mais altas ou até num apartamento, dá até para colocar, a gente sempre acha um espacinho e que alguns passarinhos pequenos como as corruíras, os tico-tico, eles fazem ninho ali também. E aí a gente tem o canto agradável deles próximo da gente, a gente observa sem interferir na natureza, auxiliando as aves e o mais importante, gente, é para observar, não capturar, nunca capturar esses animais. Cláudia, explica então um pouquinho pra gente agora quais são as espécies mais comuns que existem na nossa região. Olha, a gente tem o que a gente chama de fauna urbana, que são aquelas aves que estão acostumadas já com a cidade e que são fáceis de serem vistas. Aí a gente tem os sabiás, tem vários tipos, o laranjeira, o sabiá-poca, o sabiá-ferreiro, temos o tico-tico, o pardal, as saíras, que nem eu falei antes, que são aves bastante frutíferas, além do quero-quero, que é bastante comum da gente visualizar, né, que é uma ave assim mais difícil da gente atrair com alimento, mas ela já está bastante acostumada com os locais onde as pessoas normalmente transitam. Temos o próprio tucano, que muita gente acha que ele nem é da nossa região ou que fugiu do zoológico, mas ele é comum e ele está por aí, onde existe ambiente adequado para ele. Temos vários tipos de pombinha silvestre também, as pombinhas do mato, pombinha rola. Então tem uma variedade bastante grande. Nós até somos privilegiados aqui na região porque nós temos uma variedade bastante grande de aves. A gente sabe que a época da primavera também é a época de reprodução desses pássaros. Cláudia, conta pra gente então quais os cuidados que a gente deve ter, principalmente agora que é a época de reprodução deles. Bom, o mais importante é nunca mexer nos ninhos, tá? Quando a gente observa que as aves estão nidificando, procurar evitar aqueles locais. E caso as pessoas encontrem, às vezes, um filhotinho já com peninha caído no chão, às vezes o que se pensa para ajudar é recolher esse animal e até ou trazer para o zoológico ou tentar criar em casa. Só que muitas vezes a mãe fica por perto, na maioria das vezes ela está por ali, e se ninguém mexer no filhotinho, ela continua alimentando ele no chão mesmo. E às vezes até ele vai subindo de alguma forma
forma, né, devagarinho ele vai voltando para o ninho e a mãe alimenta. E o alimento que a mãe fornece é importante para o desenvolvimento deles. A gente nem sempre consegue salvar esses filhotinhos. Então, evitar ao máximo interferir essa época. Cláudia, então, para finalizar, que dica que tu dá às pessoas, então, sobre os pássaros, sobre os cuidados que a gente deve ter com esses pássaros que ficam na nossa natureza? Bom, sempre procurar proteger a nossa fauna, né, que é muito rica. Então, colocar para quem quer atrair esses animais próximos, então pode colocar algum tipo de alimento, mas, gente, sempre observar os animais na natureza, que é a nossa maior riqueza. Nunca capturar, é proibido por lei e não há necessidade. A gente pode conviver com esses animais, ouvir o canto, observar a beleza deles, sem interferir na natureza.